Nessa noite a gente vai falar sobre a autoridade de Jesus Cristo, baseado no texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18 até 20. Esse texto, Mateus capítulo 28, 18 a 20, é conhecido como a Grande Comissão, e ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele, como recebeu do Pai toda a autoridade, ele disse: portanto, façam isso. Então, a gente já vai entrar lá nesse raciocínio. Mas eu queria pensar um pouco sobre autoridade. Autoridade é algo que é sempre concedido. Ninguém é uma autoridade por si próprio. Ninguém é uma autoridade porque se declarou uma autoridade. Toda autoridade, ela recebe essa autoridade de alguém, ela recebe essa autoridade de uma ordem superior, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo recebeu essa autoridade do Pai, o Pai deu autoridade para Jesus Cristo, e o nosso Senhor Jesus tem autoridade sobre todas as autoridades, né? Ele tem autoridade no céu e na terra, tem autoridade sobre os espíritos do mundo, tem autoridade para curar, tem autoridade para julgar, autoridade para salvar. Ele tem toda a autoridade. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é a autoridade das autoridades. Então, quando Jesus completou a obra dele, ele ressuscitou e completou a obra de salvação dele, o Senhor Jesus Cristo recebeu essa autoridade do Pai, e aí ele disse essas palavras: portanto, ide por todo mundo, né? Façam discípulos e batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine esses discípulos a guardar tudo aquilo que eu ensinei, os meus ensinamentos, né? Ensine esses discípulos. Então, nós temos aí 3 ordens que Jesus Cristo dá para a gente, né? A primeira ordem: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, esse ide, ele pode ser enquanto você vai na sua vida, enquanto você vai vivendo, você faz suas coisas, você pode ir fazendo discípulos, você vai por esse mundo também acerca de missões. A gente pode fazer missões urbanas, a gente pode fazer missões nacionais, pode fazer missões transculturais. Tem vários tipos de missão para levar a palavra de Deus, para levar o nome de Jesus Cristo, em obediência a essa ordem, em obediência à autoridade que é o Senhor Jesus Cristo. Porque ele é autoridade, ele disse: portanto, ide. Então, é uma ordem para todo aquele que é discípulo, para todo aquele que é seguidor, para todo aquele que ama a Deus. Essa ordem, ide, está presente por causa dessa autoridade. Alguém já disse, né, que Deus é um Deus missionário, porque ele fez do seu único filho um missionário, né? Deus enviou Jesus Cristo para esse mundo com uma missão, e ele cumpriu essa missão totalmente. Então, Jesus Cristo é como se fosse um missionário aqui, né, quando ele veio e fez o trabalho dele. Então, nós temos que cumprir esse ide fazendo a obediência a essa autoridade que é o Senhor Jesus Cristo. A outra ordem de Jesus, que é a segunda ordem nesse texto aí, é: façam discípulos. O que é fazer discípulos? É fazer seguidores de Jesus Cristo. A gente chamar pessoas através desse ide, através da gente ir,
chamar pessoas para seguir Jesus Cristo. Tudo que você fizer, faça visando isso. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, a Bíblia diz: quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, a nossa vida deve ser para a glória de Deus, e o que traz glória para o nome de Deus é a gente ajudar a fazer seguidores de Jesus Cristo. É a gente ajudar a fazer discípulos de Jesus, apontar para Ele, né? Mostrar através da nossa vida, através do nosso comportamento, através das nossas palavras, a gente chegar e apresentar Jesus para as pessoas e, com a graça de Deus, no poder do Espírito Santo, ver pessoas se rendendo a Jesus Cristo, ver pessoas se rendendo à autoridade de Jesus, porque Ele é a autoridade sobre a vida, Ele é o autor de tudo, né? Na última mensagem, a gente pensou sobre a autoridade da palavra de Deus, na ótica de John Wesley. Nós falamos do quadrilátero wesleyano, né? E a gente vê que Jesus Cristo é essa palavra. Quando Deus criou o mundo, Deus ele disse, haja luz, Deus ele disse, separe, né? Foi tudo com a palavra, através da palavra. E Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 1, ele é apresentado como a palavra de Deus, ele é apresentado como o Logos de Deus. E o apóstolo João, ele diz, né? Todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo, por intermédio dele. E sem Jesus Cristo, nada do que existe foi criado, né? Não tem como criar sem Jesus Cristo. Então, a autoridade da palavra de Deus e a autoridade de Jesus Cristo é a mesma coisa. Então, nós temos que apresentar para as pessoas a autoridade da palavra, a autoridade de Jesus Cristo, sobretudo, e fazer essa pessoa entender que Jesus Cristo veio para ela, Jesus Cristo veio para resgatar a humanidade, né? O objetivo de Deus, como está lá em Efésios capítulo 1, versículo 10, o objetivo de Deus é fazer todas as coisas, fazer tudo convergir em Jesus Cristo. A Bíblia diz que um dia toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor e todo joelho vai se dobrar diante dele, porque ele é a grande autoridade sobre todas as coisas, no céu e na terra, sobre os anjos, sobre os seres humanos, sobre tudo. Jesus Cristo é a grande autoridade que ele recebeu do Pai, né? E depois, na ressurreição, né, ele recebeu essa autoridade, a gente diz de volta, né? Tem um contexto aí de que ele se esvaziou, a gente já vai chegar lá. Mas nós temos que apresentar para as pessoas que Jesus Cristo não é apenas um mestre, não é apenas um homem que veio, um profeta, ele é muito mais que isso. Jesus Cristo, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, como a gente já falou. Nele estão todas as coisas, nele vai convergir tudo. É difícil a gente dizer o tamanho da importância de Jesus Cristo, né? Na ótica de Deus, a autoridade dele. É difícil a gente passar isso, porque cada um tem que descobrir isso, lendo a palavra de Deus, conhecendo os evangelhos, conhecendo as cartas, conhecendo os profetas, lendo toda a Bíblia, nós vamos entender quem é Jesus Cristo e o tamanho, a grandeza da autoridade dele. Então, Jesus Cristo diz, né? Ide por todo mundo e depois faça discípulos e batize esses discípulos. Batizar nas águas, colocar essas pessoas no reino de Deus, inserir essas pessoas na família de Deus. Esse é o grande mandamento para toda pessoa que segue Jesus Cristo. Tanto é que o título desse capítulo, né, desse contexto de Mateus 28, 18 a 20, o título dele, na maioria das Bíblias, é a Grande Comissão, ou seja, Jesus Cristo comissionando, Jesus Cristo chamando para essa grande obra que todo cristão e todo seguidor de Jesus Cristo deve fazer. Primeiro, ide por todo mundo. E segundo,
faça discípulos e batize esses discípulos. E aí, no terceiro, nós temos o ensino. Jesus fala, nesse contexto aí, ensine esses discípulos a guardar tudo o que eu passei para vocês. Ensine esses discípulos a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Isso é muito interessante, porque Jesus, ele ordena. Jesus, ele não está pedindo. Ele ordenou muitas coisas, tem palavras de ordem, como a gente conhece, né, na língua portuguesa, é imperativo, ele manda. Por quê? Porque ele é autoridade. E a palavra autoridade, um dos significados da palavra autoridade é exatamente esse, né? É o direito de se fazer obedecer. É o direito adquirido, o direito recebido para ser obedecido. E Jesus Cristo recebeu esse direito do Pai. Jesus, ele recebeu toda a autoridade. Então, ele é o grande Senhor que pode ordenar. Ele é o grande Senhor que pode, né, nas nossas palavras, mandar. E a gente obedecer, né? Ensinando as pessoas aquilo que Jesus ordenou. Por isso, nós temos que conhecer a palavra de Deus, principalmente, né, para conhecer a vida de Jesus, e conhecer os evangelhos, para que a gente entenda a história de Jesus, entenda o que ele mandou, e a gente possa ensinar com a máxima perfeição, com a máxima precisão que a gente conseguir. Por isso existem as igrejas, existem estudos bíblicos, existem cultos públicos. Agora, esse momento que a gente está transmitindo essa mensagem, é justamente para ensinar aquilo que Jesus ordenou. E o que ele ordenou? Pelo menos essas três coisas que a gente está abordando aqui, né? Ide, faça discípulo e ensine esse discípulo, batizando, né, e ensinando. Então, nós temos essa incumbência, nós temos essa responsabilidade de obedecer Jesus, porque ele disse, já que eu sou autoridade, então, né, ele diz, toda autoridade me foi dada, portanto, e aí vem essas três ordens, né, envolvendo ide, faça discípulos, batize esses discípulos e ensine esses discípulos. E o que é interessante também é que a autoridade ela é desenvolvida também através da obediência. Jesus ele obedeceu o Pai completamente. Jesus obedeceu Deus de maneira completa, de uma maneira profunda. E isso acaba trazendo mais autoridade. Porque antes da ressurreição, Jesus ele já obedecia ao Pai totalmente, inclusive ele vai ler o texto de Filipenses, que fala que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Não foi fácil, ele lutou com aquilo. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas antes, faça a tua vontade. Jesus, ele obedeceu plenamente e isso trouxe muita autoridade para ele. Nessas três ordens que ele deu, faça discípulos e batize esses discípulos, ensine esses discípulos, Jesus cumpriu também essas três ordens. Esse ide, a gente pode ver Jesus indo para esse mundo. Ele veio para cá, deixou a glória dele, ele se esvaziou e veio para esse mundo pecador, para esse mundo perdido, para fazer a obra de Deus. Quero ler para vocês Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até 11, que diz assim: tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de Cristo. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu
na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 5 a 11. Esse texto fala que Jesus ele se humilhou, Jesus ele se esvaziou. Ele veio, ele saiu da glória dele, veio, e, portanto, isso dá autoridade para ele também, traz um embelezamento, vamos dizer assim, não, a Bíblia fala um adorno para a autoridade dele, para ele mandar ir. Ele manda, mas ele também fez. Ele manda, mas ele também cumpriu aquilo que ele mesmo está mandando. Ele é um exemplo para nós, como diz o apóstolo Pedro. Jesus deu o exemplo para nós, para que a gente siga o seu passo, para que a gente siga a sua pisada. A segunda ordem que Jesus deu foi: façam discípulos e batizem esses discípulos. Jesus fez discípulos. Aí mesmo nesse contexto que a gente leu, Mateus capítulo 28, Mateus 28, 16, diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Esse contexto de Mateus, logo anterior ao que a gente leu da Grande Comissão, ele fala que Jesus tinha 11 discípulos, lendo o livro de Atos e acompanhando, né, o desenvolvimento da Bíblia, a gente vai ver que Jesus foi ganhando cada vez mais discípulos. Ele apareceu uma vez, depois da ressurreição, para mais de 500 pessoas, muitos seguidores dele estavam ali, e aí Jesus foi aumentando o número de discípulos, e até que ele subiu para o céu, e veio o Espírito de Deus, e veio Pentecostes, e a igreja foi crescendo pelo mundo todo, e hoje está espalhada pelo mundo todo. Então, em matéria de fazer discípulos, Jesus fez muito bem. Jesus fez discípulos. Ele tem essa autoridade para ensinar isso, porque ele também fez. Ele teve seus discípulos no tempo que ele estava vivendo aqui, em forma humana, quando ele se esvaziou, quando ele veio para cá. E a terceira ordem de Jesus: ensinem esses discípulos a guardar tudo que tem ordenado. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, até ali, capítulo 7, nós temos o Sermão do Monte. Esse é um dos ensinos mais famosos de Jesus Cristo. O Sermão do Monte contém as bem-aventuranças, a oração do Pai Nosso, como dar esmolas, como jejuar, como orar. Tem vários ensinos de Jesus só nesse contexto ali de Mateus. E a gente vê que Jesus ensinou muito bem. Tudo aquilo que ele recebeu do Pai, ele veio, trouxe com precisão, trouxe e transmitiu com perfeição. Então, Jesus ele tem autoridade plena para poder mandar a gente ensinar tudo o que ele ordenou. Da mesma maneira que Jesus foi comissionado por Deus, da mesma maneira que Jesus foi enviado por Deus, ele também envia os seus discípulos para esse mundo para fazer o que ele fez. Seguir o exemplo de Jesus, fazendo o que ele fez. Indo, fazendo discípulos e batizando esses discípulos e ensinando tudo aquilo que ele ordenou. Jesus fez tudo isso de maneira maravilhosa, de maneira muito preciosa. Tanto é que lá em Mateus capítulo 7, finalzinho do Sermão do Monte, Mateus 7, 28, 29, todas as pessoas que ouviam o ensino de Jesus, elas se maravilhavam. E elas diziam: ele me ensina igual os outros mestres da lei, os religiosos. Ele ensina como quem tem autoridade. As pessoas percebiam nas palavras de Jesus, as pessoas percebiam no jeito de Jesus que ele tinha autoridade. E é isso que Jesus transfere para os seus seguidores. É isso que Jesus transfere para todo aquele que entra para a família de Deus. Ele também dá essa autoridade. Essa autoridade dele é passada para a igreja. A igreja também tem uma autoridade
para poder fazer a obra de Deus. Essa grande comissão, ela é, de uma certa maneira, repetida lá em Marcos, capítulo 16, e tem alguns outros aspectos. E lá em Marcos 16, Jesus ele manda a gente pregar, ir pregar e batizar. É muito parecido com essa versão do Mateus, no capítulo 28. A gente vê lá em Marcos, capítulo 16. Jesus ele dá autoridade para expelir demônios. A mesma autoridade que ele recebeu do Pai, ele transmite essa autoridade para a igreja, a autoridade no nome dele, para expulsar demônios. Porém, essa autoridade é para quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, para quem anda em obediência à autoridade de Jesus. Porque a gente tem lá no livro de Atos a história de uns homens que não conheciam Jesus Cristo e tentavam expelir demônios e acabaram apanhando, acabaram passando vergonha, porque não eram seguidores de Jesus, não consideravam Jesus a autoridade como a Bíblia manda. A outra ordem aí, a grande comissão lá de Mateus 16, Jesus ele fala que falarão novas línguas. É outro fenômeno que acontece com os seguidores de Jesus quando consideram a autoridade de Jesus. Pode ser línguas dessa terra ou pode ser línguas que são desconhecidas. Isso é um fenômeno que a gente vê lá em Atos, capítulo 2, aconteceu quando o Espírito desceu, o Espírito encheu todos os discípulos de Jesus, eles falaram outras línguas, pelo menos umas 18 línguas ali diferentes eles falaram, e eles não eram nacionais, não tinham estudado aquela língua, mas receberam uma capacitação especial para falar das grandezas de Deus para todas as pessoas que estavam ali, de várias nações, e todas aquelas pessoas entenderam e ouviram as grandezas de Deus. Então, essa grande comissão, essa ordem de Jesus, por causa da autoridade dele, ele fala que pode acontecer isso com os seguidores dele, de falar novas línguas. Outra coisa também, em Marcos 16, fala que se pegarem serpentes ou se beber algo mortífero, não fará mal. Então, a gente vê lá o apóstolo Paulo, depois que ele saiu de um naufrágio, ele foi para uma ilha, e ele estava molhado lá, com frio, e aí fizeram uma fogueira, o apóstolo Paulo foi se aquecer na fogueira, e saiu uma víbora de dentro da fogueira, que estava enroscada lá nas madeiras, e mordeu a mão do apóstolo Paulo, e aí as pessoas pensavam que ele ia morrer, que a mão dele ia inchar, que ele ia cair ali mesmo. Mas, milagrosamente, o apóstolo Paulo não sofreu nada, e isso é só um exemplo que a gente tem dessa palavra de Marcos 16 se cumprindo nos seguidores de Jesus Cristo. Também, se beber algo mortífero, Jesus ele fala que, por causa da autoridade dele, muitos dos seus seguidores não vão ter problema nenhum, não vão morrer, porque se Jesus tem esse propósito, pode acontecer realmente um milagre para que o nome dele seja conhecido, para que pessoas sejam convertidas. Também lá em Marcos 16 fala que por causa da autoridade de Jesus, muitas pessoas vão ser curadas pela imposição das mãos dos seguidores de Jesus. Muitas pessoas vão ser curadas por imposição de mãos. Muitos enfermos serão curados por imposição de mãos. E isso a gente vê registrado em Atos, alguns outros livros da Bíblia, várias pessoas curadas por causa da oração da igreja, por causa da oração de seguidores de Jesus, clamando, pedindo pela autoridade do nome de Jesus, e muita gente curada. E isso acontece até hoje. Eu mesmo sou testemunho de pessoas que foram curadas por causa da oração dos irmãos da igreja, e nós vemos que a autoridade do nome de Jesus permanece para todo aquele que crê, para todo aquele que busca. E a gente vê que Jesus fez tudo isso. Jesus expeliu demônios,
Jesus ele não sofreu com tantas perseguições, tentaram matar ele várias vezes. Jesus curou muitas pessoas. Jesus ele tem autoridade para fazer todas essas coisas e ele passou essa autoridade, ele transmitiu, ele delegou essa autoridade para todos os seus seguidores, para a igreja também, nos dias de hoje. Então, a família de Deus também tem essa autoridade por causa do nome de Jesus e também enquanto estiver em obediência, enquanto estiver seguindo os passos de Jesus Cristo. E essa autoridade de Jesus, ela é uma autoridade, a autoridade de Jesus é uma autoridade baseada no amor, é a autoridade baseada na obediência, como a gente viu, e uma autoridade baseada no amor. Jesus nunca abusou da autoridade, vamos dizer assim. Se por acaso existe uma autoridade que abusa da autoridade, ela deixa de ser, porque Jesus nunca ensinou uma autoridade na violência, Jesus nunca ensinou uma autoridade na tirania, uma autoridade opressora, uma autoridade várias de dominador, tem vários tipos de nomes, né? Déspota. Nunca foi dessa maneira. A grande autoridade sempre veio através da obediência e através do amor. Por isso, se nós formos caminhar também para ser autoridade ou líder, sempre nós temos que entender o que significa obediência, o que significa amor que vem de Deus, e aí sim nós vamos entender o que é a verdadeira autoridade. Uma mulher disse uma vez, eu guardei essa frase, ela disse: tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Eu gosto dessa frase porque ela é uma grande verdade. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Jesus Cristo, ele estava debaixo da autoridade de Deus Pai. Ele estava debaixo da autoridade de Deus, por isso ele sempre teve autoridade e por isso depois da sua morte e ressurreição, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra e deu as ordens que ele deu. E também qualquer autoridade que exista só é autoridade se estiver debaixo de autoridade. Então ninguém pode se declarar autoridade. Jesus não se declarou autoridade. Ele não disse: eu sou autoridade, eu mesmo me declaro autoridade. Não. Ele primeiro aprendeu a obediência, primeiro aprendeu a se humilhar, e aí Deus o exaltou e deu para ele um nome que está acima de todo nome. E isso é um grande ensinamento para cada um de nós, para que a gente aprenda com os passos de Jesus também o caminho da obediência, também o caminho do amor e também o caminho de se humilhar, o caminho de se esvaziar, o caminho de se submeter às autoridades, o caminho de se colocar debaixo de autoridade, porque a palavra de Deus diz que não existe autoridade que não venha da parte de Deus. No domingo passado, nós estávamos pensando sobre essa questão, que muitos hoje têm uma crise de autoridade, por conta daquilo que a gente já falou, de alguns abusos, aí as pessoas acabam se rebelando, acabam acreditando que são a própria autoridade, tiram, né, a autoridade legítima e colocam uma autoridade fictícia, colocam uma autoridade não legalizada, uma autoridade que não é correta. E que a gente aprenda com Jesus Cristo a nunca confundir autoridades. Claro que se uma autoridade é anticristo, que se uma autoridade não é a favor da Bíblia, não é a favor de Deus, a Bíblia também fala: antes importa obedecer a Deus do que a esses tipos de homens. Então, muitas vezes vamos encontrar dificuldades, a gente vai encontrar pessoas que são anticristo, e aí nós não temos outra escolha a não ser obedecer a Cristo, a não ser obedecer a Deus.
o que vai acarretar de desobedecer a ordem de homens tiranos, de homens anticristo. Então, isso é um outro assunto que eu quero tratar também com vocês nas próximas vezes que a gente se encontrar aqui. Deus permitindo, a gente vai continuar falando sobre autoridade. Então, eu gostaria que você se aprofundasse nesses trechos que a gente leu da Bíblia, Mateus, Marcos, Filipenses, Efésios, capítulo 1, também Colossenses fala, né, que Cristo ele é soberano, ele é perfeito, né? Nele subsiste tudo. Que a gente entenda sobre a autoridade de Jesus Cristo, para que a gente saiba identificar autoridades legítimas, para que a gente saiba identificar autoridades em todas as áreas, que a gente saiba se submeter de maneira consciente, de maneira saudável às autoridades, e a gente saiba divulgar isso para a ordem social, para a ordem da vida. É necessário que a gente tenha um conceito equilibrado, um conceito correto das autoridades. Desejo que Deus abençoe você, que você entenda mais sobre a autoridade, que você busque compreender sobre tudo isso, e que o Espírito de Deus te ilumine, que o Espírito de Deus te traga salvação, e que você, de que sem Cristo, de que sem Deus, a vida não vale a pena. Nós somos chamados a arrepender do estilo de vida sem Deus e ter fé na obra de Jesus Cristo, depositar a nossa confiança nele e saber que ele é o nosso Senhor e Salvador e recebermos assim a vida eterna e que a bênção de Deus seja sobre você.